Olá, eu sou a Roberta Cato, especialista em gestão organizacional e desenvolvimento de líderes. E esse é o Gente de Valor. Ao longo desse mês, a cada domingo, vamos abrir espaço para falar sobre aquilo que move as organizações, as pessoas. E o tema de hoje é presente em todo o negócio, conflito de gerações. Como conciliar o jeito de trabalhar com quem cresceu com tecnologia e os profissionais que já possuem mais tempo de estrada. Programa Gente de Valor, com Roberta Cato. E hoje estamos aqui com convidados para conversar sobre um tema que tem incomodado, que tem levado à discussão entre profissionais de gestão de pessoas, líderes e empresários sobre como lidar com esse conflito de geração. É um cenário posto que nós estamos nesse momento lidando com até 4 gerações dentro de uma organização. E é nesse momento que a gente precisa entender como podemos fazer para exercitar a empatia, lidar com cada um, trazendo os aprendizados, né? E todo o histórico, assim como as inovações que os jovens trazem. Estamos aqui com a Daniele Quintanilha, que é especialista, psicóloga, especialista, desenvolve todo esse trabalho de gestão de pessoas, principalmente esse conflito de gerações dentro de um processo de sucessão, não é, Dani? Depois ela vai falar um pouquinho mais. E o Tomás Tomasi, que é cientista político. Isso. E cientista político, eu acho muito interessante, porque a gente estava conversando aqui sobre o quanto que isso também atravessa o cenário de percepções de mercado. E também é presidente da Sevilla, que é um grupo de líderes, né, e de empresários de Vila Velha e empresário, né? Então sabe também como é que está essa percepção direta, né, no dia a dia. Então, eu queria entender com vocês, Dani, você que tem vivenciado isso como consultora, observando, você percebe realmente essa diferença entre gerações no ambiente de trabalho? Como é que tem sido isso? Sim, isso é uma discussão frequente, intensa e importante, porque eu acredito que o conflito de gerações, que é dito hoje em dia, ela também tem uma oportunidade muito grande de crescimento e desenvolvimento, porque é na diferença que a gente cresce. Então, tem a possibilidade de um conflito se transformar num confronto, se ele não for bem trabalhado, mas bem trabalhado é oportunidade de crescimento enorme para as pessoas e para a organização. Cabe a gente e os líderes mediar isso de uma forma adequada. Exatamente. E como é que está sendo esse desafio de mediar da forma adequada? O que você percebe ouvindo dos empresários, né, como presidente e também como empresário? Como que é esse espaço? Pois é, Roberta, primeiro concordar demais com a reflexão da Dani. Como presidente da Sevilla, que é a Associação dos Empresários de Vila Velha, não houve um dia, eu completei um ano agora em maio, não houve um dia que a gente não fizesse uma discussão sobre mercado de trabalho e a dificuldade de encontrar a mão de obra para qual seja o serviço ou a empresa que a gente vai dialogar. Desde o pequeno empresário até as grandes indústrias, a gente percebe praticamente, Dani, um apagão da mão de obra, mas acredito que isso está frontalmente ligado às questões contemporâneas, mas sobretudo está muito ligado a esse confronto de gerações. Antes da gente começar, a gente estava falando sobre isso, confronto de gerações sempre existiram, né? Mas a gente vive uma dinâmica nos últimos anos, talvez aí nessa segunda metade dos anos 2000, do início dos anos 2000, a gente vive um conflito muito grande por conta do volume de informações que a gente recebe, do nível de tecnologia que nós seres humanos, Homo sapiens, temos tido acesso à informação. Eu estou aqui conversando com vocês, estou com o meu celular na mão, ele está no modo avião para não atrapalhar a nossa conversa, mas ele está aqui quase que como não vou nem dizer um apêndice, mas está como algo que me serve como muleta para todos nós, né? Para além disso, também serve como ferramenta de trabalho, ferramenta de troca de informações, e aí a gente tem que lidar com um nível de comparação como cada geração lida com esse tipo de ferramenta, né? Os mais jovens vão lidar já nascendo com ele, saindo da barriga da mãe com o celular na mão. E eu tenho 45 anos de idade, eu vou lidar com um pouco mais de dificuldade, mas conseguindo entender e me adaptar a cada coisa que chega pra gente. Muito bom. Em relação, eu também como alguém que atua nesse meio, eu percebo uma diferença
nas habilidades socioemocionais e que estão gerando um pouquinho desses conflitos, né? Porque quem está no tempo já tem uma outra modelagem, né? De entrega, de compromisso. E os jovens, eles questionam, né? Será que estar no ambiente de trabalho quer dizer que eu estou trabalhando? Como é que é isso, né? Desse modelo que nós estabilizamos, né? E estabelecemos como modelo de trabalho. Então, talvez isso também gere esse conflito. Você percebe isso lá no dia a dia das pessoas assim, mas tem que ficar até o final do dia, não tem horário, eu queria uma flexibilidade maior. Você percebe isso no ambiente de trabalho das empresas? Eu particularmente percebo demais, a gente percebe uma nova geração, mas acho que isso também contaminou para outras gerações, e aí eu estou usando a palavra contaminou de maneira muito positiva, eu acho que isso foi absorvido por novas gerações, e tem um aspecto que eu trago para a Dani talvez fazer uma análise mais profunda, mas é o quanto o ser humano hoje em dia ele não quer estar apegado e nem preso a alguns tipos de pedágios e atravessamentos, entendeu? A gente quer estar livre para poder realizar a nossa atividade e entregar o nosso trabalho de maneira mais livre. Eu não sei como que isso se dá comportamentalmente, eu só faço a análise de que é assim que as pessoas estão se... Isso é perceptível no dia a dia. Claramente. É, claro, perceptível. A gente percebe isso porque, na verdade, é um processo de evolução, né? Quando a gente olha ali da necessidade, a busca de propósito, o que a gente vê muito é o jovem buscando propósito. Isso acontece mesmo. Essa nova geração, ela tem um olhar diferente do querer equilibrar vida e trabalho. Não viver para trabalhar, trabalhar para viver, né? É uma outra percepção. Isso acontece com frequência e eu acho que o desafio que a gente tem no âmbito empresarial é não se posicionar em qual é o certo e qual é o errado. Eu acho que trazer o diálogo para a gente entender as expectativas e entender naquele ambiente específico daquela empresa o que é possível para aquele empresário, para aquele colaborador que está lá. Ambos precisam flexibilizar para tentar achar um caminho possível. Eu acho que a rigidez, quando a gente se apropria de uma verdade, seja qual for a geração, é onde você impossibilita uma relação mais fluida, mais harmônica, mais contributiva com bem-estar para as pessoas e com uma produtividade maior para a empresa. Então, eu acho que esse é o detalhe, assim, que é tão singelo, mas é tão cuidadoso de olhar as relações, entender as expectativas e ver o que é possível construir juntos. Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente fica no embate. Qual está certo, qual está errado? O certo é aquele que fala que tem que chegar primeiro e sair por último, ficar horas presencialmente? Ou o certo é aquele que fala que tem que trabalhar home office e entregar uma produtividade X? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso para entender a cultura da empresa, o que funciona para essa empresa e o que funciona para aquele sujeito, para aquela pessoa. Então, ser respeitoso nesse trato e fazer combinados, que eu acho que é uma questão importante. E aí a gente poderia resumir isso entre transparência nas relações e uma escuta ativa, né? Com muita flexibilidade. Muito bom. Mas vamos entender como é que está isso nas ruas. Nós fomos às ruas para ouvir das pessoas se existem realmente esses conflitos entre gerações ou se é apenas uma pauta que tem sido levantada, um incômodo. Vamos lá. Existe um engajamento diferente, existe um comprometimento diferente, até uma rotatividade diferente. Eles têm uma visão muito holística e diferente de mundo da geração anterior. A gente traz assim um bem casado, digamos, do tradicional com o novo. Eles estão querendo mostrar serviço, estão querendo ganhar espaço cada vez mais, então eles se dedicam. Eu tenho estagiários aqui em cima que estão ali se dedicando todo o tempo todo, estão perguntando, e quando eu vou olhar, os caras estão varetando o horário, estão indo além do que realmente tem que ser. Algumas pessoas ainda não entendem a realidade do mercado de trabalho hoje em dia, como as coisas precisam mudar para que seja melhor tanto para nós como trabalhadores, como as empresas. Tem gente que fala, não, o cara está velho, não, o cara é muito novo. Não, eu acho que essa interação contribui para a evolução e atingimento das metas. Quando a pessoa começa a atropelar um pouco, aí causa um pouco de conflito. Olha só que legal, eles percebem as diferenças, mas percebem de uma maneira positiva. E isso já é muito bom, porque quando começou essa mudança, né, de uns 3 anos para cá, esse primeiro movimento onde a gente teve 4 gerações,
como todo processo, toda novidade causou uma estranheza, né? Ficava aquele quem está certo e quem está errado, né? Qual é o melhor modelo? Hoje a gente já percebe as pessoas se abrindo para discutir, né? Agora, diante disso, o que nós, e aí eu queria ouvir você como especialista, né? E como profissional aí, liderando, né, tantos empresários, o que a gente pode pensar como oportunidade de melhoria? Se a gente fosse colocar assim, o que a gente precisa fazer para aproveitar o melhor e fazer com que as empresas realmente cresçam, porque quando a gente fala de gente de valor, nós temos consciência de que nenhuma organização existe sem pessoas e que essas pessoas elas têm valor para a organização, né? Então, o que a gente pode fazer para fazer com que esses ambientes sejam realmente propícios ao crescimento de todos? Não, o primeiro aspecto eu acho que a Dani já trouxe, né? Que é a gente ter a capacidade de escuta e respeito. Mas, para além disso, a gente tem que ter a sabedoria de entender que esse mercado também ele faz pressão nos clientes e no consumo. Então, a forma com que o cidadão hoje consome também é muito diferente de pouco tempo atrás. A gente não está falando de muito tempo atrás. Nos anos 90, 1990, eu já era consumidor, por exemplo. Então, a forma com que a gente enxergava o mercado até pouco tempo atrás é completamente diferente da atual. As pessoas querem saber, o consumidor quer entender da onde vem o produto que você está consumindo. Ela quer entender se você respeita, por exemplo, o seu time de profissionais e colaboradores na sua empresa. As pessoas querem entender se você respeita também a cadeia produtiva, ou seja, se você produz de forma sustentável, porque a gente tem uma preocupação com a perenidade do planeta, com entregar para as próximas gerações um planeta que ainda seja sustentável e produtivo e que tenha qualidade de vida para todos nós. Inclusive, a palavra qualidade de vida, o termo qualidade de vida, é importante na vida das pessoas e é isso que essa geração faz pressão nas gerações anteriores. Para mim, esse é um ponto, Dani, muito positivo. É um ponto que a gente tem que observar. Então, na minha visão, respondendo, Roberta, eu saio um pouco do que você trouxe na sua pergunta, mas respondendo, eu acho que é termos a capacidade de entendermos quais são as exigências que esse mercado tem feito para nós, se essas exigências elas são positivas ou não, porque aí a gente tem, com o diagnóstico, condição de trabalhar essas exigências e tentar nos adaptarmos ou aprender. Conhecimento nunca é pouco, né? Então, se empresas tiverem a capacidade de aprender, é muito importante. Aí, para encerrar essa fala, por exemplo, trabalhar o ESG de forma profunda e verdadeira. Exatamente. E não simplesmente trabalhar ESG como marketing, como algo superficial que não vai entregar para a comunidade consumidora, para o seu entorno, ou até mesmo para as pessoas que trabalham. Ou seja, todos os stakeholders que interagem com aquele negócio, a empresa ela tem que estar preocupada se ela vai efetivamente atender aquelas necessidades e as necessidades de momento que a gente tem. Muito bom. Diane? Eu diria que os empresários, os líderes estão precisando de apoio. Muito. Eles estão solitários no meio disso, né? Porque você tem líderes lidando com menores aprendizes, né? Super jovenzinhos entrando no mercado e tem os 60 a mais também com abertura. E como ele vai lidar com a demanda do seu negócio, com a demanda do seu cliente, com a necessidade de entrega e expectativas tão diferenciadas, né? Então, eu acho que esse apoio para que esse líder entenda como lidar, como escutar cada um, mas ao mesmo tempo entender o limite, porque eu não posso atender todas as demandas de forma muito específica, mas alguma demanda específica precisa ser acolhida para dar uma liga, para dar um interesse de estar lá e se dedicar e ver que isso faz sentido. A gente fala muito, né, que a nova geração tem a questão do propósito, mas eles têm ensinado também as gerações antecessoras o quanto o propósito é importante. Então, a gente também tem escutado isso dos mais experientes, né, de refletir. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida, o quanto eu só me dedico para o trabalho e eu não tenho outros interesses para além do... Eu que trabalho com empresa familiar,
né? Eu tive até uma cena de um avô com um neto falando, vô, tem gerações que trabalham, vivem para trabalhar, tem outras que trabalham para viver. E essa é a nossa diferença, né? E como lidar com isso, né? Como dialogar nesse sentido para construir algo, porque senão a gente não constrói um futuro que faça sentido para ambos. Senão a gente fica solitário nessa. Né? E é interessante porque a gente vê que eles chegaram repensando, e a gente que já está na fase dos 40 mais, né? Começa a repensar se realmente nós exageramos em algum momento. Eu brinco com aquela ideia de todo mundo quer ser capa da Forbes, da Você S.A. E a gente começa a olhar e falar assim, poxa, será que é isso tudo? E rever, normalmente a gente faz essa virada na metade da vida, eles já estão começando questionando, será que eu preciso perder todo esse tempo para depois chegar à conclusão do que é realmente importante? Acho salutar realmente essa percepção e essa mudança de ambiente, ela acaba trazendo a mudança para as organizações, essa necessidade de propósito, essa busca pela ESG, porque eles foram construídos assim, né? Se a gente parar para pensar, eu tenho uma menina que já é agora uma adolescente, né, uma jovem, e na escola tinha muito sobre educação da sustentabilidade. Então, eles já cresceram com esse olhar de um lugar diferente, onde eu possa trabalhar, mas eu possa ser feliz trabalhando. E eu acho que também contribui muito a nossa reportagem, a gente vai assistir um pedacinho mais. Patrícia é advogada e montou com a família um escritório. Cerca de 20 pessoas de diferentes idades trabalham no local. Ela tem 48 anos e a pessoa mais nova da equipe tem 22. E aí, como que estamos hoje? Nossa pauta hoje, tá tudo bem? Estamos com pautas de recursos, né, para fazer. Os mais velhos têm um pouco de dificuldade na questão da inteligência artificial, das áreas das tecnologias, porém eles trazem um arcabouço de conhecimento prático de vida. E vem aí os jovens com essa nova interação, que a gente chama de geração 4D, que é uma geração que já tem com tudo pronto. Num clique de um botão, tem, assim, tomada de decisões imediatas. Eles querem as coisas para ontem. Imediatismo. Falta a paciência de cá e pressa demais de lá. Cada um no seu tempo. Patrícia diz que ainda não encontrou um caminho para balancear esse convívio. Fácil não é mesmo. Fabiano é empresário, dono desse cerimonial que fica em Vitória. Na equipe fixa tem o Renato, de 37 anos, a Orídia, de 62 e a Dadá, de 67 anos. Entre os três, o convívio é tranquilo. Eu procuro respeitar elas como se elas fossem a minha mãe. É isso que eu faço. E o jovem eu deixo eles na deles. Agora, quando tem uma crítica assim, a gente procura, né? Por que essa pessoa fez isso? E eu aceito e deixo ela seguir o caminho dela e sigo o meu. A maior dificuldade é em dias de evento, quando a equipe extra é acionada. Eu percebo que às vezes a minha equipe, aqueles que são mais velhos, eles acham que os mais novos às vezes estão um pouco desanimados, que hoje em dia estão mais confortáveis, estão mais acomodados. E os mais novos, muitas vezes, tem aquela coisa de achar o mais velho mais arrogante, porque acha que sabe tudo, que pode tudo. Pode até faltar um pouco de entrosamento às vezes, mas Dona Orídia adora estar ao lado da galera jovem. Pra mim, talvez, eles reclamam de mim, talvez. Que talvez eu sou chata, chamo a atenção de uma coisa, mas... Para mim, eu acho isso legal. Os mais novos ocupam uma fatia importante no mercado de trabalho. No primeiro trimestre deste ano, de 2 milhões de pessoas empregadas no estado, 270 mil eram jovens entre 14 e 24 anos. A maioria tinha entre 25 e 59 anos. Os idosos eram 175 mil. Teve um crescimento de cerca de 11% em comparação ao mesmo período do ano passado. O convívio entre as diferentes gerações proporciona a troca de experiências, mas também gera conflitos. E equilibrar o relacionamento entre todos os funcionários é um desafio. Aqui no cerimonial, o Fabiano aposta na conversa e na troca, para que todos convivam bem. Se lidar com colaboradores, que é uma geração que hoje está na casa dos 60 anos, e com uma geração mais nova, a geração milênio, ali de 20 anos de idade, a gente sabe que a gente tem, às vezes, um conflito de ideias, de personalidades diferentes. Então, muitas vezes, através do olhar, através dessa percepção, a gente tenta sempre... Eu gosto muito de adotar o estilo de conversa, um estilo mais apaziguador, então eu trago eles para mostrar a eles que a gente joga junto, que a gente é um time, é uma empresa, e que, na verdade, o sucesso de qualquer pessoa aqui, seja meu,
como o líder da empresa, ou seja, deles como colaboradores, mas o sucesso de um faz parte do sucesso de todos. O empresário mantém um olhar atento. Ele até resolveu investir em cursos para garantir a harmonia do grupo. Eu, particularmente, já fiz alguns cursos de relações interpessoais. Então, assim, até através do que eu aprendi, já fiz, por exemplo, formação de coach também. Então, através do que eu aprendi, eu tento também trazer isso para a empresa em conversa com eles também. Muito bacana, né? E um pouco de tudo aquilo que nós falamos aqui, a escuta, a disponibilidade do líder em buscar ser um líder mais próximo. Você vê ele mencionando ali que buscou formações para estar mais próximo. E é importante que a gente continue nesse desafio, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Gente de Valor. Ouvimos as pessoas nas ruas, os nossos especialistas e pudemos aqui acompanhar um pouco de uma empresa que também enfrenta esses desafios. E agora eu queria ouvir dos nossos convidados, da Dani e do Tomás, o que fica de reflexão? Qual é a grande oportunidade ou desafio de lidar com essa geração? Dani? Eu acho que se a gente conseguir, na perspectiva de cada geração, entender o que a outra geração tem para nos ensinar, o que a gente pode aprender com elas e o que ela pode ser complementar à minha, é um ganho enorme. Porque a gente fica muito preso, assim, no que ele tem que não é legal, né? O que aquela geração tem que me incomoda muito. E aí isso gera o confronto, isso gera o conflito intenso. Mas se a gente pensar, poxa, talvez eu possa ensinar alguma coisa e possa aprender algo também, aí é uma troca que nos torna mais fortes. Então eu acho que dialogar e entender o que a gente pode ensinar e aprender é fundamental nesse processo. Muito bom. E como aplicar isso no dia a dia? Pois é, para mim, a Dani já falou, acho que tudo que eu penso também. Para além de buscar o confronto ou de tentar entender aquilo que tem de ruim de uma geração para outra, é importante que as pessoas tenham a capacidade de entender o que elas podem aprender com o próximo, com as pessoas mais jovens ou mais velhas, e o que elas podem ensinar também. É mais interessante entendermos uma empresa plural, porque o mercado hoje é plural, ele é um mercado que tem várias faces e a gente tem a necessidade de efetivamente encontrar alternativas e soluções para isso. Para os mais jovens, eles trabalham muito as soft skills, ou seja, eles querem interagir melhor com as pessoas, se comunicar melhor, querem encontrar soluções fora da caixinha. Para os mais velhos, querem a hard skill, que é eu preciso de estudar, ter conhecimento, faculdade. Eu acho que eu tenho 45 anos, eu encontrei o mercado de trabalho muito próximo com o dos meus pais. Os jovens de hoje já encontram um mercado de trabalho completamente diferente, disruptivo, cheio de oportunidades, em que muitas vezes, se você não tiver um conhecimento da bancada, da faculdade, mas se você tiver um conhecimento que seja amplo, transversal, você vai conseguir encontrar boas alternativas de trabalho, boas oportunidades. Então, a vida está sendo uma vida em que a gente busca soluções. E essas soluções se dão muito, não pelo, como a Dani disse, não pelo confronto das gerações, mas como essas gerações podem trabalhar em conjunto. Muito bom. Ou seja, a gente deixa de falar de conflito de gerações e começa a falar das contribuições que cada geração pode trazer para esse ambiente de trabalho. Afinal, o mais importante é que é gente de valor. E no próximo domingo o papo continua às 8h30 aqui na TV Vitória. Os episódios ficam disponíveis no YouTube do Folha Vitória. Até lá. Tchau.